Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz do Senhor. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra. E hoje eu quero falar com vocês como nós podemos vencer as nossas guerras com a boca fechada. Como podemos passar por situações aí que às vezes nos aborrecem, que nos tiram a nossa paz e que muitas vezes nós queremos mudar a situação, falando, se posicionando. E às vezes nós perdemos a nossa calma, nós perdemos a razão, porque queremos provar algo, mostrar que está certo isso ou aquilo, e muitas vezes não somos compreendidos. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmos 4:4. Irai-vos e não pequeis. Consultar no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, na hora que vem a ira, que vem o nervosismo, muitas vezes nós queremos falar e falamos coisas que aborrecem. E isso faz com que a paz não seja estabelecida no seu lar, onde você trabalha, com quem você convive. É fácil isso? Não é fácil, porque temos que ter o autodomínio. E na hora da ira, nós perdemos a razão. Muitas vezes nós falamos aquilo que está no coração. Nós queremos ter razão e vamos falando. E muitas vezes machucamos, muitas vezes, o que acontece? Vamos colocar um exemplo aí de um vaso. O vaso tá ali bonitinho, esse vaso cai e quebra. Você vai e pega aquelas colinhas lá, né? E vai ali restituindo o vaso e o vaso nunca mais será o mesmo. Você pode até conseguir colocar as pecinhas que foram quebradas, colar, mas o vaso não ficará o mesmo. E é dessa forma, um relacionamento, marido e mulher, acho que é o principal, né? Muitas vezes um fala coisas pro outro que aborrece, que entristece, e depois nós vamos lá falar, olha, me desculpa, me perdoa de eu ter falado isso ou aquilo, a pessoa te perdoa, mas vai ficar aquela cicatriz, vai ficar aquela marca. Então, para que possamos evitar esse tipo de coisa, necessário é ouvir o que diz a palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, ele tem todas as respostas para todas as situações, todas, financeira, sentimental, espiritual, está tudo aí. E uma delas é interessante essa palavra, irai-vos e não pequeis. Falar ali no travesseiro, como quem diz assim, meditar antes, quando vir a ira, você tem que ter esse autodomínio. A pessoa te falou algo que te aborreceu, veio uma ira muito grande e você quer falar, fica quietinho, vai lá, deita, medita e depois vai e conversa de uma forma que não vai machucar nenhum nem o outro. E assim a paz vai ser restabelecida dentro do seu lar. Nós observamos hoje em dia muitas situações que podem ser evitadas apenas com diálogo. Apenas nós temos um pouquinho de discernimento para entender essa situação que está sendo imposta, né? Às vezes você com seu marido está aborrecido por algo que ele fez, por algo que ele falou, ou vice-versa, e no momento da ira você vai falar tudo o que você está pensando, e você vai trazer até coisas do passado que já foram resolvidas, mas você acaba virando ali um pacote tão grande, né? E nós queremos despejar. E aí o que acontece? O desentendimento de uma forma pior, né? Ao invés de melhorar essa situação, piora, ou a pessoa não entende o que você está falando, você fala de uma forma muito irada. E aí o que acontece é que às vezes há até uma separação, um divórcio, ou ficam ali os dois juntos, vivendo numa situação difícil, não só no relacionamento homem e mulher, mas com seu amigo, mas no seu trabalho, também com seus filhos. Precisamos ter esse autodomínio. Eu sei que não é fácil, eu tenho lutado muito contra isso. Um exemplo que aconteceu comigo alguns anos atrás, eu sempre fui essa pessoa de vi uma coisa que não gostei, vou lá e falo. Então agia ali na ira, né? Vinha aquela revolta, aquela situação, você sempre quer falar, você sempre está com a razão. Na verdade é essa, numa briga, se eu for falar com fulano vai falar que você que é errado e vice-versa, né? Então ocorreu uma situação que meu pai ainda estava vivo nesse período, então meu pai sempre foi esse que amenizava a briga. Nunca foi de entrar em confusão e às vezes a gente via coisas que aconteciam, pai, você tem que falar, não, deixa pra lá. Meu pai sempre foi assim, deixa pra lá. E ele vivia muito bem dessa forma. Então, nesse período, aconteceu uma coisa muito assim, sabe, que tirou a minha paz. Estava eu trabalhando e quando eu cheguei, meu pai havia morrido, fazia acho que um mês mais ou menos, e ali onde a gente morava, não tinha a parte de trás da casa, não tinha um muro. Então foi feito ali uma conversa entre os vizinhos, que eles iriam fazer um muro ali na minha casa, porque deixava feio a casa da vizinha da frente. É uma situação assim, quando eu cheguei do serviço,
Tava os blocos tudo lá na calçada. Eu falei, ué, o que aconteceu? Quem comprou esses blocos? Aí minha irmã já veio me falar. E naquela época, naquela época eu não deixava as coisas baratas não, viu? Eu via, não gostava e falava. E aí eu cheguei naquela situação. Minha irmã falou, olha, os vizinhos aqui se reuniram e vão fechar o muro aqui como se na minha casa. Ah, não, minha filha. Eu estava grávida naquela época, um barrigão enorme, eu fiquei tão nervosa. Mas fui na hora lá chamar. E aí não tinha mais meu pai, que meu pai se tivesse, ia falar, não, deixa pra lá, deixa isso pra lá, não sei o que, né? Meu pai não tava mais pra me segurar. Então fui lá, chamei a vizinha não sabe, mas comecei a falar um monte na rua. E comecei a falar, eu quero ver quem vai fazer isso aqui. Quem vai fazer um muro aqui na minha casa? Meu pai morreu, mas eu tô viva. Eu quero ver quem vai colocar a mão aqui. E falei um monte. Um dia se viu, né, se reunir para fazer um muro na casa do outro, sendo que não pediu nem autorização. Vocês estão pensando que é o quê? Aqui tem dono. Meu pai morreu, mas nós estamos aqui. Foi aquela menina, olha a situação. E aí passou. Naquela época eu lembro que qualquer coisa que me falasse, que eu não gostasse, eu falava. Eu vivia em confusão. E era interessante porque eu não procurava a confusão. Eu sempre fui uma pessoa assim de trabalhar, de lutar, de correr atrás, levantar de manhã, ia para trabalhar, voltava. Mas quando eu chegava, olha, fulano falou não sei o que de você, fulano disse que você fez não sei o que. O diabo é tão astuto, ele sabe, ele te conhece. Por isso que eu falo, nós temos que estar atentos. Satanás sabia que se pisasse no meu calo, eu ficava nervosa, eu falava mesmo. Naquela hora eu me esquecia, sabe? Que eu ia na igreja, que eu era crente. Posso dizer crente no sentido do título. E ali eu várias vezes me meti em confusão. As pessoas traziam confusão, as pessoas me cutucavam com a varinha. E aí eu fazia aquele auê e eu que era a errada, né? E em parte sim, eu era errada porque eu era serva do Senhor, embora eu não tinha esse entendimento naquele tempo. E aí eu disse, bom, vamos chegar onde eu quero. Comecei a me posicionar com Deus, comecei a buscar o Senhor e isso passou. O que aconteceu foi que a vizinhança todinha ficou quietinho, nunca mais ninguém nunca mais ninguém se meteu lá na nossa vida. Falava algumas coisas ali, aqui, mais longe, e eu fui mudando também o meu jeito de ser. Eu fui aprendendo a não mais ouvir o que os outros falavam, todo um processo. E aí comecei a me chegar mais a Deus. Para você falar assim, chegai-vos a Deus, eu chegarei a vós. Comecei a me chegar a Ele, comecei a pedir direção, comecei a pedir mudanças em mim. E eu via que isso era muito difícil, porque era ruim para mim também. Eu ficava muito nervosa a ponto de tremer, de, sabe, ficar irritada. E Satanás sempre usava essa situação, esse ponto fraco meu. E aí eu peguei, me aproximando de Deus, comecei a ouvir a voz do Espírito. E aí vem o Espírito Santo e me diz, vai lá e peça perdão para sua vizinha. Gente, tem um cachorro latindo aí, desconsidere. E aí eu falei assim, como assim pedir perdão para minha vizinha? Deixa eu te explicar. Eu tentei explicar para o Espírito Santo. Olha, seguinte, eu levanto de manhã, eu vou trabalhar, cuido da minha casa, cuido da minha vida, não me meto na vida de ninguém. E eles que se reuniram para fazer um muro aqui na minha casa e fizeram isso, aquilo. E o Espírito Santo, entendi, mas você vai lá pedir perdão para ela. Eu falei, não, eu não vou pedir perdão, porque eu não estou errada. Você está errada, você que conhece a palavra. Nossa. Aí eu, ai meu Deus, falei, é verdade. Então eu vou ter que pedir perdão. E para pedir perdão, olha que interessante. Na hora de fazer o escândalo, eu não tive vergonha nenhuma. Eu cheguei lá e gritei, falei um monte. Quero ver quem vai colocar a mão aqui. Porque na hora da bagunça, o Satanás te ajuda. Ele vai lá, ó, fica lá te cutucando. Fala isso, não deixa barato não. Fala isso mesmo. Quem tá pensando que você é o quê? Aí você cria uma força e vai. E na hora de pedir perdão? Eita, meu Deus. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou pedir perdão? Às vezes eu saía, eu olhava pra casa dela, ficava olhando. Aí eu falei, você não tem coragem. E agora? O que eu faço? Foi passando. E eu tive um sonho. Um sonho que ela caía da escada, uma situação muito... Eu vi a sirene de ambulância. E eu acho que Deus estava querendo alertá-la, sabe? E aí eu levantei pela manhã com isso, eu falei, eu preciso falar pra ela. E aí fui lá, olhei pra casa dela, olhei pra ela lá, falei, não tenho coragem. Passou. Quando foi no outro dia, eu me levanto pra trabalhar, escutei um barulho de sirene, uma confusão, só que eu morava do outro lado, né, da rua. Minha casa, o fundo da casa dava pra essa rua, que morava a vizinha. Então eu peguei e fui trabalhar. Quando eu cheguei, minha irmã falou, você ficou sabendo que a fulana de tal caiu da escada? Na hora eu levei um susto, porque eu vi o sonho. Eu falei, meu Deus do céu, isso ela poderia ter sido impedida disso, né? Que esse mal acontecesse. Eu me senti tão mal e eu comecei a pedir perdão a Deus e fiquei esperando ela voltar. Ela voltou do hospital e aí foi eu lá. No outro dia eu bati na porta e chamei no portão. Ela estava já melhorzinha, deitada no sofá e ela me atendeu e eu falei, oi, fulano, eu precisava conversar com você.
Ela, pode entrar. Eu entrei, tudo bem? Eu fiquei sabendo do acidente que a senhora teve, então. Aí, né, mas está melhor? Aquela conversa, assim, sim, estou melhor. Então, sabe o que é? Eu vim aqui porque eu queria te pedir perdão daquela situação que aconteceu, né? Nossa, sabe o que ela me disse? Ela falou assim, eu estava errada, né? Eu não deveria ter falado daquela forma, agido daquela maneira. Aí ela me falou assim, demorou para você reconhecer, né? Nossa, na hora eu só olhei assim, para ficar quieto. Então, demorou para eu reconhecer, né? Sabe, como eu sou serva do Senhor, nossa atitude não deve ser essa. Não, eu não sou Deus para te perdoar, mas eu falei, não, eu preciso pedir perdão porque eu errei. Ela, não, tudo bem. Aí, depois disso, ela abriu o coração. Ela começou a me tratar tão bem. Aí começamos a conversar, ela nos conhecia desde criança, sabe? Crescemos ali na rua. E ela começou a falar como ela gostava da gente, como gostava da nossa família. E começamos a conversar bem, né? E falei um pouquinho, não tinha muita sabedoria assim. Ela estava no comecinho, sabe? Eu tenho alguns anos atrás, isso tem muito tempo já. Eu não era nem, na verdade, eu já era casada, mas eu não tinha nem filhos ainda, né? Eu estava grávida da minha primeira filha, acho que eu estava com 7 meses de gravidez, há 24 anos atrás. Então, nesse processo, Deus foi trabalhando muito na minha vida, né? Foi transformando e hoje eu tô aqui para te falar isso. Não faça como eu fiz. Não age assim na ira. Porque para falar, para brigar é fácil. Mas na hora que temos que voltar para reconhecer o erro e pedir perdão, acho que dá muito mais trabalho e é muito mais difícil. Então, é melhor que você evite isso. E isso vem trazer a paz. A palavra fala também, mais ou menos assim, a palavra branda acalma a fúria. Vou deixar depois o versículo de uma maneira correta. É alguma coisa assim, quando você vê pegando fogo, você vai lá e joga água para abafar. E não joga o álcool para pegar mais fogo. Você entende isso? É isso que essa palavra quer dizer. Eu vou deixar ela aqui da maneira correta. Mas entenda isso. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a história dentro da sua casa. A história entre você e seu esposo, entre você e seus filhos, entre você e seu ambiente de trabalho. Necessário é que tenhamos sabedoria. Não dá vazão à ira. Faça dessa forma. Fizeram alguma coisa, te aborreceu, irai-vos e não pequeis. Amém? Então vai para sua casa, deita, reflete um pouquinho. Se precisar conversar, no outro dia vai conversar, expor de uma forma tranquila, de uma forma que não suscita ira. E sim, acaba com aquele fogo. Amém? Bom, espero que vocês entendam aí o que eu estou falando. O Senhor quer paz para sua casa. O Espírito Santo de Deus quer paz para sua casa. Quer harmonia entre você e sua esposa, você e seus filhos, você e o ambiente que você vive. Mas necessário é que nos posicionemos, que colocamos em prática a palavra do Senhor. Ele nos ensina como devemos agir no momento de fúria, no momento de desespero, no momento que perdemos a razão. Ele nos ensina como agir. Bom, espero que você entenda essa palavra. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.